Atos capítulo 19 é a mensagem que nós vamos estar ministrando nessa manhã, em nome de Jesus. Irmãos, eu peço à igreja para que nos ajude em oração, porque a igreja ela tem que estar unida em oração. A oração ela faz a diferença na vida do crente, amém? Paulo ele pedia para que a igreja orasse por ele, para que no abrir da sua boca fosse lhe dada a palavra com ousadia, amém? Aleluia, Jesus. Atos capítulo 19, versículo 2. Eu peço você para colocar sua mão direita sobre a Bíblia. Senhor nosso Deus, Pai querido e Pai amado, fala conosco nessa manhã. Que não seja nada do homem, mas tudo exclusivo do Espírito Santo. Porque nós cremos no que está escrito. A tua palavra diz, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então que cada pessoa, meu Pai, que entrou por aquelas portas, ela possa ouvir o que o Espírito diz. A verdadeira revelação que é a tua palavra. Em nome de Jesus. A tua palavra nunca volta vazia. Meu Pai, em nome de Jesus, eu peço que essa palavra seja direcionada na vida do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Atos capítulo 19, versículo 2. Quem está feliz, diga glória a Deus. Que bênção, gente. Gente, o culto ele é muito importante, tá? É um momento que você diz para você mesmo: eu tenho uma aliança, eu tenho um compromisso, eu tenho uma vida com Deus. E quando você vence a você mesmo, você consegue vencer todas as outras coisas. A luta maior não é contra as pessoas de fora. A luta maior não é contra o diabo. Não, a luta maior é contra nós mesmos. Jesus falou que aquele que quer me seguir, nega a si mesmo. Tem coisas que Deus coloca em nós para fazer e a gente fica relutando. Tem coisas que Deus coloca em nós para realizar e a gente fica dificultando. E uma das coisas que Deus quer é que a gente venha vencer. Vencer o quê? Os nossos desejos, vencer as nossas vontades e seguir naquilo que a gente crê. A fé, ela vem por ouvir e ouvir o quê? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Não existe fé sem a palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque a partir do momento que você acredita na palavra de Deus, aí sim significa que a sua fé está ativa. Diga glória a Deus. Então dobre a sua atenção. Atos capítulo 19, versículo 1. Diz assim, aconteceu que estando Apolo em Coríntio, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns o quê? Mais alta essa palavra. Achou o quê? Discípulos. Irmãos e irmãs, essas pessoas que ele achou ali como eu posso dizer, é o foco da nossa ministração. Discípulos. Levante a sua mão e fala assim: eu sou discípulo de Cristo. Ser discípulo é que é a questão. Ser discípulo é que é a questão principal do ministério de Jesus. E para nós entender essa parte de ser discípulo, vamos lá em Mateus. Deixa marcado aqui, já nós vim para cá. Para quem não conhece esse ministério, sabe que nós passeia na palavra de Deus. Ser discípulo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Mateus capítulo 28. Capítulo 28, versículo 19. Mateus capítulo 28, versículo 19. O que está escrito em Mateus 8, 19? Ou melhor, vamos ler do versículo 18, que vem o nome Jesus, que esse nome está acima de todos os nomes. O que está escrito aí? Jesus aproximou-se-lhe e falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazer o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho o quê? Ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. A ordem de Jesus nesse texto é bem clara. É a grande ordem de Jesus. Aqui
Ele fala isso antes ou depois da ressurreição? Depois da ressurreição. Ele faz todo o trabalho, ele morre e ressuscita, e após ressuscitado, ele aparece para os seus discípulos. E uma da ordem dele para a igreja é ir e falar assim: ide por todo mundo, e vai lá por todo mundo e abre igreja, vai por todo mundo e prega, vai por todo mundo e faz aquilo e outro. Eu quero ser bem direto nas minhas palavras, bem claro nas minhas expressões. Ele não fala isso. Ele fala assim: ide por todo mundo e fazer o quê? Discípulo. Fala para a pessoa que ela fala assim, ó, faz discípulo. Fazer o quê? Discípulo. É muito importante a igreja ter isso em mente. Principalmente o líder da igreja. A igreja, ela tem que ter uma escola de discípulo. A igreja tem que ter uma visão de discipulado. A igreja tem que ter o coração de gerar discípulo, de gerar mentorias. A igreja tem que fluir. A igreja, o pastor tem que gerar outros pastores. O bispo tem que gerar outros bispos. O apóstolo tem que gerar outros apóstolos. Os membros tem que gerar mais membros. A igreja tem que gerar discípulos. Quem está entendendo, diga amém. Isso foi a ordem de Jesus. A ordem de Jesus foi essa, de nós fazer discípulo. E muitas das vezes a gente tem dificuldade de fazer discípulo. Por quê? Fazer discípulo é fazer como Jesus fez. Você lembra como é que Jesus fez discípulo? Quem eram os discípulos de Jesus? Vamos lá. Ele vai até Pedro. Pedro está revoltado que trabalhou a noite e não pegou nada. Ali começa a parte de discipulado na vida de quem? De Pedro. Vamos citar alguns dois. Levi era alguém que era odiado pelo povo judeu, porque Levi trabalhava para o povo romano. E Levi, quando Jesus vai até a coletoria de impostos, onde cobrava impostos absurdos. Se você reclama dos impostos que é cobrado no governo, imagina naquela época, o povo romano dominava. E Levi então era aquela pessoa como se fosse alguém que era bem agradável aos olhos do povo. Pelo contrário, era odiado, porque ele era um coletor de impostos. Ele cobrava impostos e ele ia com a comitiva de guardas. Ou você paga o imposto ou você vai sofrer as consequências. Resumo: quando Jesus vai até a coletoria de impostos, Jesus vê Levi, Mateus, e Jesus fala assim, ó, levanta e segue-me. Quem está entendendo, diga amém. E ali é mais um discípulo. Jesus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Jesus, ele olha para Maria Madalena, a qual expulsou 7 demônios, e aquela mulher passa a ser uma discípula de Jesus. Jesus, ele faz discípulo, e nós tem que ter esse coração de fazer discípulo. Só que muitas das vezes a gente quer fazer um discípulo que já está meio caminho andado. Um discípulo, às vezes você vai evangelizar uma pessoa e você fala: pastor, mas ela não quer me ouvir, essa pessoa não obedece, essa pessoa não quer saber, ela só quer viver no mundo, ela só quer beber, só quer fazer coisa errada. Mas quer dizer que quando ele entra na casa de Zaqueu, Zaqueu só queria fazer coisa boa? A igreja, ela tá numa fase que eu oro muito para Deus ter misericórdia. Que é uma fase assim de que eu preciso, eu quero tanto, eu quero ver tua glória. Enche-me, ó Deus, envia-me, usa-me, Senhor, como uma fonte sobre as águas. E Jesus fala: e o discípulo? E o fazer discípulo? Você está investindo em quem? Você está investindo em quem? Eu recebi aqui um jovem essa semana, na terça-feira, que inclusive ele deu um testemunho de alguém que contou um testemunho de um trabalho de discipulado que Deus fez através da minha vida, na vida dele. E por reconhecimento ele veio até esse ministério nessa terça-feira. Ele mora no interior. Tem muitas pessoas que podem não estar aqui, mas elas sabem do trabalho discipulado que foi feito nas suas vidas. Deus me manda para trabalhar numa empresa, e dentro daquela empresa Deus me fez ganhar a irmã Mari para Jesus, que hoje é uma discípula que está trabalhando na mídia ali, no multimídia. Para quem não conhece, eu conheci ela lá no meu trabalho. E ali foi onde houve o quê? Um discipulado. E hoje está servindo a Deus nesse lugar, para a glória do Senhor Jesus. A obreira Luana, ela passava para ir para a academia, e hoje está aqui como obreira dessa casa. E assim o Senhor vai trabalhando na vida de cada um. Nosso coração tem que ter esse desejo de fazer o quê? Discípulo. Você quer fazer discípulo? Você tem isso no seu coração? Porque isso é uma ordem de Jesus. Só que fazer discípulo requer o quê? Requer dedicação.
Fazer discípulo requer o quê? Dedicação, perseverança. Quantas das vezes, né? Eu me lembro que para glorificar o nome de Jesus, que eu sei que hoje não vejo problema disso em falar, mas eu falava, Mari, vai lá, e a Mari, não, pastor, e aí ficava fugindo, muitas das vezes saía aqui, a Mari estava ali, eu falava, Mari, convite, agora eu sei da igreja, de frente, então, e hoje está aí para glorificar o nome de Jesus. Então o trabalho de discipulado requer isso, requer esse trabalhar. Imagina se Jesus tivesse desistido de Pedro. Imagina se Jesus falasse, não, eu não vou até Levi não, porque Levi é uma pessoa que vai escandalizar o ministério. Imagina quantos outros Jesus foi na sua casa e as pessoas falavam, por que ele vai nessa casa, por que ele insiste nessa pessoa, por que ele dá atenção para essa pessoa? Você lembra daquela mulher que estava no poço, uma mulher que era uma mulher samaritana? Aquela mulher se tornou uma discípula tão grande de Jesus que ela sai para a cidade. A mulher que estava com vergonha, com receio, quando ela recebe o discipulado, ela tem prazer de falar, eu encontrei o Salvador, eu encontrei o Messias, eu falei com ele. Fala para a pessoa que fala assim, você vai gerar discípulo. Assim, você vai fazer. Você vai fazer discípulo. Deus conta com você nessa caminhada. Um discípulo gera outro discípulo. No João capítulo 15 agora. Capítulo 15 de João também vai falar a importância de fazer discípulo. Diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Vamos lá? Discípulo, mais uma vez. Capítulo 15, versículo 7. Se permanecer em mim, as minhas palavras permanecer em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que vós deis muito fruto. E assim, vós tornes o quê? Vocês vão se tornar o quê? Mas o discípulo é antes ou depois? Depois do fruto. Depois do permanecer, depois do obedecer. Como é que um discípulo vai querer evangelizar se ele ainda não obedece a palavra de Deus? Como é que vai gerar fruto? Está escrito aqui, ó, versículo 7. Se permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vós. A primeira evidência de um bom discipulado ou de um discípulo é quando você leva ou você faz. Ou você permanece na palavra, permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, que é duas colocações aí. Permanecer em Cristo é um ato de perseverar na presença de quem? De estar na presença de quem? De se permanecer na presença de Deus. Um discípulo é isso. Você não fala que um discípulo não, chegou na igreja, hoje é discípulo, não. Existe um trabalhar. Se vós permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, aí você vai pedir o que quiser e já será feito. Por que muitas pessoas às vezes estão dentro da igreja, pede e não recebe? Porque nem a palavra de Deus permanece nela. Ela tem que ser realista para ela mesmo falar, eu não obedeço. Deus fala para mim não mentir, eu minto mais do que o homem da Jesus. Tem que ser verdadeiro. Tem que ser primeiramente verdadeiro para você mesmo. Você tem que ser realista para você. Você tem que falar, Senhor, realmente eu preciso que o Senhor aumente a minha fé. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso me arrepender. Eu confesso meu pecado. Essa semana foi uma montoeira. Eu preciso parar desses hábitos. Eu preciso parar dessas atitudes. Eu era uma pessoa muito estressada, muito nervosa. Eu brigava até com o vento. Sai da frente, sai. E na minha convenção, eu descobri que Deus dá paciência, que Deus dá paz, que Deus dá paciência. Então eu orava. E um dos objetivos da minha oração era pedir para Deus paciência. Aí Deus foi me dando tanta batalha, irmão, que era para mim poder ter a paciência. Então você precisa aprender que Deus quer te moldar. Deus quer te mudar. Deus não quer que Deus te tirou do mundo e vai deixar você com os mesmos hábitos. Não tem como colocar vinho novo em hortas velhas. Não tem como colocar remédio novo em vestes velhas. Ele vai fazer tudo novo. Ele vai renovar tudo. A primeira coisa que Ele quer renovar é a sua mente. A primeira coisa que Ele quer mudar é a sua mente. Diga glória a Deus. E falando de mente, vamos dar continuidade. Atos capítulo 19, versículo 3 agora. Atos 19, versículo 3. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Perdão.
Atos 19, versículo 2. Perguntou-lhe: recebeste, porventura, o Espírito Santo, quando crestes? Olha a pergunta de Paulo para os discípulos. Recebeste o Espírito Santo quando cretes? Uma pergunta, é uma interrogação. Imagina você perguntar para o irmão que está do seu lado: você recebeu o Espírito Santo quando você creu? Porque você creu, porque você está aqui é porque você crê. Como é que é o lema da evangelização? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda. Quem crê e for batizado, salvo. O que gera a salvação é o Espírito Santo. O selo da nossa salvação é o quê? O Espírito Santo. Então Paulo pergunta: vocês receberam porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe respondeu: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o quê? Tem pessoas que não acreditam na existência do Espírito Santo. Tem gente que não acredita na evidência, na existência, no mover do Espírito. Calma aí. Você acha que vai existir uma obra linda sem o Espírito? Não existe. Não vai existir uma adoração sem o Espírito. Não vai existir uma evangelização sem o Espírito. Não vai existir uma entrega sem o Espírito. Por quê, pastor João? Porque o que nos faz estar na presença de Deus é o Espírito Santo. Sem o Espírito, é porque muitas das vezes as pessoas acham assim: eu tenho o Espírito Santo, então eu vou começar a falar em línguas, eu vou pular. Calma aí, irmão. O Espírito Santo é muito maior do que tudo isso que você está imaginando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E para nós focalizar mais nessa questão, Romanos capítulo 8, versículo, deixa eu ver, é isso aí. Versículo, deixa eu ver. Me ajuda aí, gente, qual que é o versículo? Eita, igreja que me ajuda demais, Jesus, que Deus abençoe vocês, gente. Romanos, grande eu sou. Vamos lá? Capítulo 8. É isso aí. Romanos 8, versículo 5. Tem uma tradução que vai me ajudar aí, de vocês. Vamos lá. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas de quê? Da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Tem uma tradução que fala os que pensam com as coisas da carne. Essa tradução me ajuda bastante. Porque os que pensam nas coisas da carne, os que levam a sua mente para as coisas da carne, os que ficam enchendo a sua mente de coisas carnais, é um perigo. Você acorda já pensando nas coisas da carne. Você dorme pensando nas coisas da carne. Você anda pensando nas coisas da carne. Isso é um perigo. Porque os que se inclinam, os que pensam, os que vão para a carne, cogita das coisas da carne. Pensa nas coisas de quê? Da carne. E um crente, ou melhor, um discípulo, que só anda pensando nas coisas da carne, você acha que ele vai fluir? Você acha que ele vai gerar vida? Você acha que ele vai gerar fruto? Você tem que colocar no seu coração uma disciplina espiritual. Você tem que ter hábitos. Tem que ter hábitos. Como é que vai ser a sua segunda-feira? Não, você já tem que falar no domingo como é que vai ser a sua segunda-feira. Como é que vai ser a sua... Ah, pastor, eu vou acordar, vou comer um cuscuz lá. Eu gosto do cuscuz. Tomar um cafezinho com leite. Ah, eu não gosto de café não, tomo todinho. Oh, coisa boa. Aquele queijo de mina. No almoço eu vou comer, sabe o que? Uma costela cozida. E à noite, quando eu dormir, antes de dormir, eu quero assistir aquela série. Calma aí. E pro seu espírito, o que você pensou? Pastor, realmente eu estou em dívida com o espírito.
eu não estou lendo a Bíblia, eu não estou nem... Pastor, eu queria tanto poder entender as coisas da palavra. O que você está fazendo para entender? Pastor, eu queria orar. Mas você nem se esforçou, você nem dobrou o joelho. Você percebeu que a sua carne está vencendo o espírito? A sua carne está se preenchendo, a sua carne está se fortalecendo, a sua carne está dominando o Espírito de Deus na sua vida? O que Jesus falou? Que aquele que quer ser meu discípulo tem que fazer o quê? Negar a si mesmo. Aquele que quer ser meu discípulo deve fazer o quê? Você não consegue negar você mesmo. Esse é o problema. Você quer as coisas do seu jeito. É um mimo espiritual muito grande. É um mimo, é uma mimeza. Você sofre porque você acha que a vida deveria ser do jeito que você quer e não do jeito que Deus quer que seja. Você quer mandar em Deus. Você reclama do que Deus faz na tua vida. Você reclama do seu marido, você reclama do seu filho. Você reclama do seu corpo. Você reclama de tudo. Você não é satisfeito com nada. É uma mimeza, você é muito mimado. Alguém te colocou na sua cabeça que você pode ser um Deus. E isso foi uma coisa que Satanás falou com Eva. Se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Seus olhos vão se abrir. Você não consegue ser grato. Você está igual aquele povo que quando falou nós queremos carne, Deus deu carne. E antes da carne descer, quando eles estavam mastigando, eles reclamaram. Eles mastigando a carne, a cordonizes, eles reclamavam, murmuravam. Você sabe o que é para Deus? Mudar o quadro, mudar a situação, mudar o rumo. Você sabe o que é para Deus? Falei, eu estou te tirando da escravidão, estou te levando para a terra que manda leite e mel. Eu estou abrindo o mar para você, eu estou mandando minha coluna de fogo para você, eu estou mandando a minha nuvem para te proteger do sol. Eu estou fazendo o melhor para você. A sua veste não vai se estragar, a tua chinela do pé não vai se romper. Eu vou cuidar de você nesse deserto. Você não é grato. Você não é grato. Aí você fica murmurando. Em vez de ser uma adoração, uma aí fica sendo o contrário. Em vez de você adorar, em vez de você agradecer, fala assim: eu te agradeço. Eu te agradeço pela luz, eu te agradeço pelo dia, eu te agradeço pela força, eu te agradeço pelas pernas, eu te agradeço pelos 5 dedos, eu te agradeço pelo meu cabelo, eu te agradeço pelo meu corpo, eu te agradeço pela minha mãe, eu te agradeço pelo meu pai, eu te agradeço pelo meu irmão, eu te agradeço pela minha irmã, eu te agradeço por poder comprar, eu te agradeço por poder comer, eu te agradeço por ter uma boca, eu te agradeço por não estar numa cama de UTI, eu te agradeço por não carregar uma sonda, eu te agradeço por não estar na cadeira de roda, eu te agradeço. A carne, ela não tem limite para nada. A carne é terrível, irmãos. A carne, ela é terrível. Não queira andar na carne, não. Um crente carnal é um crente descontrolado. É um crente como se fosse um carro, uma carreta sem freio. Ele passa por cima de todo mundo. Ele não tem amor pelo irmão. Ele não tem amor pela irmã. Ele não tem amor pelas pessoas. Não tem limite por nada. Um crente sem um espírito é difícil de viver. Eu até fico com dificuldade de entender como é que consegue estar na presença. Porque a carne não te deixa em paz. A carne, ela é fraca. A carne é terrível. E aí ele continua dizendo: porque o pendor, ou a inclinação, ou a obra da carne, dá para o quê? Para a morte. Tem muito crente, muito discípulo que está sem o espírito e anda assim, sem vida. Andar sem o espírito é andar sem vida. Andar sem o espírito é andar sem sede. Andar sem o espírito é como se você andasse cheio de anestesia. Você não sente. Quando a pessoa anestesia seu dente, ela faz isso aqui, ó. Tá sentindo? E aí, tá tudo bem? Não dá nem para falar direito. Anestesia, fica anestesiado. A obra da carne te leva para uma vida de morte. Você está morto, você não percebe nada. O casamento vai se afundando.
a família, e você não percebe. Quem está entendendo? Você viu aquelas pessoas que estão lá na Cracolândia, que relatam que tem casa, tem família, tem um bom estudo, tem uma formação, é advogado, mas ela não consegue, a mente dela está toda dominada, que ela não consegue assimilar nada, ela está dominada. Mas o contrário disso, para a glória de Deus, vem o que nos gera a vida, que é isso aí, ó. Mas do Espírito para a vida e paz. Se eu fosse você, eu glorificava o Espírito Santo. O que você quer? O que você escolhe? Qual é melhor? A escolha está aí. O que é melhor? A morte ou a vida e paz? Jesus, ele venceu o quê? A morte. Ele venceu a morte. Você escolhe o que você quer viver. Você quer viver a vida de morte? Uma vez os discípulos falaram assim: o meu pai morreu. Jesus falou: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Eu não estou falando coisa sem contexto, sem texto, sem Bíblia. Eu não tenho outra coisa. O que eu tenho é a Bíblia. Se tirar a Bíblia de mim, acabou o Jeová. O Jeová só tem a palavra. Eu te oriento baseado na palavra. Eu vou ministrar em você direcionado pela palavra. A palavra é meu manual. Jesus falou: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Jesus, quando chegou naquela casa de Jairo, ele falou: a menina não está morta, a menina dorme. Porque ele vence a morte. Ele vence a morte. Ele venceu a morte. Ele tem poder sobre a morte. Quem tem poder para te dar vida é Jesus. Jesus quer vencer a morte na sua vida. Ele quer vencer a morte. Ele quer te tirar essa sensação de que você não pode ser feliz, que não tem esperança, que você não vai se alegrar. Esse gozo de alma, essa alegria. Jesus quer poder gerar em você vida. Quem está entendendo, diga amém. E para nós sair daqui, versículo 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, vírgula, os que estão na carne, o que acontece com essas pessoas? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Como é que é viver sem agradar a Deus? Eu quero agradar a Deus, mas na carne não consegue. Ainda que eu queira agradar a Ele, na carne não consigo. Na carne eu não tenho como agradar ao Senhor. Na carne eu não consigo agradar ao Senhor. A carne não tem possibilidade de agradar a Deus. Levante a sua mão direita, feche os teus olhos e fala: em nome de Jesus, eu creio em Jesus, eu creio em Deus, eu creio no Espírito Santo, eu creio na palavra de Deus. E por causa da minha fé, por causa da minha crença, eu vou agradar a Deus, porque eu creio que eu estou no Espírito, em nome de Jesus. Os que estão na carne não podem, ainda que queiram, mas não podem agradar a Deus. Aí ele fala assim, ó: vós porém não está na carne. Eu posso ouvir um glória a Deus? Vós porém não está na onde? Mas no Espírito. Fala para essa mulher, fala para esse homem, fala assim: você não está na carne, você está no Espírito. É por isso que o diabo tem fúria de você. O diabo tem fúria de você por causa disso, porque ele sabe que ele não te vence porque você não está na carne. Meu Deus, ele pega fogo quando ele vê isso aí. Oh, Jesus. Quando jogou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, o fogo não os queimou por causa do Espírito. Quando jogou Daniel na cova, o leão não quis comer a carne, porque ele estava no Espírito. Se tu passar pelas águas, eu estarei contigo. Se tu passar pelo fogo, eu estarei contigo. O discípulo, ele tem que ter essa consciência: eu estou no Espírito. Eu ando no quê? No Espírito. Oh, meu amado, se eu vivesse na carne, eu não estaria aqui. A carne não te permite agradar. Oh, pastor, por que às vezes tem gente que não consegue fluir por causa da carne? A pessoa que está na carne, ela briga até com o vento. Ela não tem paz com nada. Ela não, porque a obra do Espírito é vida e paz. Uma das coisas que o Espírito gera em nós é vida. Fala para a pessoa que vai falar assim: é vida. Você já viu que é uma coisa que o diabo ele quer tirar de você, é o Espírito. Porque ele sabe que a partir do momento que ele tirar o Espírito de você,
ele vai tirar a vida de você. Porque o que faz você ter vida não é o Espírito. O que te faz... Meu amado, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu não tenho receio de fazer essa pergunta, porque eu sei que nós viemos do mundo. Quem aqui sem o Espírito Santo já pensou em tirar a sua própria vida? Faz assim, quantas pessoas? 1, 2... Não tenha vergonha não. 3, 4, 5, 6, 7 e vai levantando. Uma vez eu falei, hoje eu vou dar um cabo. Eu mesmo falei, pastor Jeová, que na época era o Jeová. Mas não era. Era eu, irmão. Só que era assim, lá era outro Jeová. Lá tinha outras coisas. Eu falei, hoje eu vou dar cabo da minha própria vida. Eu peguei uma garrafa de conhaque e bebi como se fosse uma garrafa de água dessa de 600 ml. Montei no ACB, fumaçava mais do que um negócio. E saí rasgando. Quando eu cheguei no meio do caminho, no escurão, bati numa vaca. Por quê? Porque na hora eu tinha dado a minha alma para o diabo. Eu tinha entregado a minha vida. Eu falei, hoje eu vou dar cabo da minha própria vida. E é isso que o diabo quer. Ele veio para matar, roubar e destruir. Só que quando Deus tem obra na tua vida, o Senhor te dá livramento. O Senhor te dá... Sabe por que nós estamos aqui? Por causa da mão poderosa de Deus. Por causa dos livramentos de Deus na nossa vida. Você tem o Espírito Santo. O Espírito de Deus está na tua vida. E aí ele continua dizendo assim, ó. Versículo 9. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Fala, misericórdia. Calma aí. O que nos garante ser filho de Deus? Vamos lá. O que nos garante? Vamos lá. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, para se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para onde? Para a morte. Mas se pelo Espírito mortificais os efeitos do corpo, certamente viverás. Eu vou ler esse versículo 13 novamente. Porque se viver segundo a carne, caminha para a morte, que é o que nós caminhávamos. Com a vida de... Lá na carteira de cigarro está escrito lá, vai acabar com você. E mesmo assim você se apega àquilo. Está escrito, se beber não dirija. Você fala, hoje eu vou beber porque eu vou dirigir. É tudo contrário. É tudo contrário. Caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificais os efeitos do corpo, certamente viverás. Os efeitos do corpo. Mas se sois guiados pelo Espírito, mortificais os efeitos de quê? Do corpo. O meu corpo quer muita coisa, mas por causa do Espírito eu vou falar para ele, você só vai até aqui. Não. Eu quero. Para, que manda em você não é você não. Você vai ter uma guerra contra você mesmo. O seu corpo vai querer dormir e você fala, não vai dormir porque hoje tem culto. Você vai mandar. Você vai falar, Espírito Santo, quem guia minha vida é o Espírito Santo. O seu corpo vai querer levantar a mão para dar uma em alguém, o Espírito Santo fala, baixa essa mão agora, vamos. O Espírito Santo vai querer, sabe, vai mandar em você, mas a carne vai falar, não, quem manda sou eu. Aí vai ficar aquela guerra de carne e espírito. Quem é que vai vencer? O mais forte. Quem é o mais forte?